Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia, que se encontra em 2 Samuel 6, do 6 ao 7. Uzá e o toque da morte. E chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Aleluia. Irmãos, quem será aquele para compreender os desígnios de Deus? Por que Deus matou a Uzá, se ele só queria fazer o bem? 1 Crônicas 13 nos diz que Davi trazia a arca com seus sacerdotes e levitas, e todo o povo de Israel se alegravam perante Deus e com toda a sua força. Cantavam cânticos com harpas, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas, e festejavam a Deus. Então por que haveria de Deus estragar a festa de seu povo, que o adorava? Estavam todos felizes e louvando ao Senhor. Por que então foi duro com este povo o Senhor Deus? Principalmente com Uzá, uma vez que ele teve em seu coração a melhor da intenção. Deus não vê a intenção do coração do homem, vê. E ele não esquadrinha o coração do homem de madrugada? Sim. Uzá só tentou, irmão, cuidar que a arca não caísse do lado errado, e nem que o boi se despendesse no chão. Certamente cairia no chão a arca. E certamente Deus, olhando através da palavra, não estivesse satisfeito com essa atitude de Davi. Poderia até acontecer, mas Deus queria ela de uma outra forma. Para entendermos este texto, irmãos, temos que responder o motivo da morte de Uzá. Primeiro, a arca era a aliança de Deus com o homem, símbolo da presença e da majestade do Deus Altíssimo. Deveria ser carregada pelos levitas, sacerdotes nos ombros, segurando ela pelas varas que nela estavam, para que não tivessem de ser tocadas. Êxodo 25, 14 e 15, Números 4, 15 e 20, Deuteronômio 31, 9, 1 Crônicas 15, 15. Irmãos, a arca da aliança fazia parte dos objetos do tabernáculo, que os levitas, filhos de Coate, deveriam cuidar. O Senhor já havia os advertido que as coisas santas só podiam ser tocadas se estivessem cobertas, a fim de não morrerem. Números 3, 29, 31, 4, do 1 ao 20. No tempo do sacerdote Eli, a arca teve quase o mesmo destino. Tinha sido levada pelos inimigos filisteus, que a capturaram e levaram para sua terra natal. 1 Samuel 4, do 1 ao 11. Porém a mão do Senhor, irmão, se agravou sobre as de Asdod, e assolou e os feriu com hemorroidas, a Asdod e aos seus termos. Está lá. E depois que a arca passou a Agate e Ecrom, os filisteus resolveram devolvê-la. 1 Samuel 5, do 8 ao 11. A arca esteve, irmão, 7 meses nas mãos dos inimigos. 1 Samuel 6:1. Mas Deus entrou com providência e ela foi devolvida, colocada num carro novo, puxado por 2 vacas, até chegar ao território israelita de Bet-Semes. 1 Samuel 6, 7 ao 12. E feriu o Senhor. 1 Samuel 6,19. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olhavam para dentro da arca. Cerca de 50.070 homens foram feridos. Então o povo se entristeceu, porque o Deus fez uma grande matança entre seu povo. E enviada a Kiriat Jearim, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. 1 Samuel 6:21. Foi quando o rei Davi, com todo o seu povo, resolve trazê-la para Jerusalém. 2 Samuel 6, do 1 ao 2. E assim puseram a arca de Deus, irmãos, em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava em Geba. Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. 2 Samuel 6:3. Mas quando eles chegavam à eira de Nacom, os bois tropeçaram. E Uzá estende a sua mão à arca de Deus e a segurou. E ali mesmo Deus o feriu por esta irreverência.
e morreu ao lado da arca. Aqui a palavra, irmãos, irreverência nos diz que Uzá não estava habilitado para segurar a arca. Apesar de ele ser levita, ainda não tinha sido consagrado devidamente e nem preparado para essa tarefa. 1 Samuel 7:1. Vários aspectos, irmãos, para tudo deu errado. Primeiro, porque transportavam a arca devidamente errada, puxada por animais, ainda que fosse um carro novo. Será que Davi não sabia que esta era a maneira errada de transportar a arca? Os levitas e sacerdotes, irmãos, não sabiam. Uzá não estava informado a respeito da arca. Deus não puniu Uzá, irmãos, e Davi por falta de informação. Moisés e Josué orientou o povo sobre a maneira correta de transportar a arca. Será que Davi quis imitar os filisteus? Não temos como fazer essa citação, porém fosse possível. Irmãos, sabemos que Deus nunca se deixa impressionar por euforia e louvores. Se as coisas não estiverem de acordo, irmãos, com a sua palavra. Hoje vemos igrejas fazerem tantas coisas loucas para Deus, mas será que Deus está no meio dessas coisas? Fazem até sem perguntar, se esquecem até de buscá-lo para se ter a certeza de como adorá-lo. Sabemos que após o ocorrido com Uzá, Davi teve grande temor ao Senhor e pôs a se perguntar como poderia levar a arca, como poderia trazer a arca de maneira correta. Por 3 meses, irmãos, a arca ficou na casa de Obed-Edom, até que Deus falasse a Davi a forma de trazê-la a Jerusalém. E desta vez Davi fez de acordo com a lei do Senhor. 1 Crônicas 15, do 1 ao 15, nos diz que quando levaram a arca e já tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. 2 Samuel 6,13, 1 Crônica 15, 26. E assim a arca chegou em seu destino. Hebreus 12, do 28 ao 29, nos diz que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor, agradavelmente. Serve ao Senhor agradavelmente. Sirvamos a Ele com reverência e piedade. Aleluia. Creia nessa palavra. Toma posse dessa palavra hoje em nome de Jesus. Aleluias.